O estudo do livro de Daniel é a base para o entendimento dos últimos acontecimentos da história da humanidade. Daniel recebe as revelações de Deus para que o povo de Israel e todas as nações possam receber a sua nova aliança, por intermédio do Messias e do juízo iminente estabelecido no fim dos tempos. Um dos temas mais discutidos são as 70 semanas relacionadas à profecia de Jeremias sobre a libertação do povo de Deus da opressão e perdão dos pecados. O profeta Daniel, ao ler as Escrituras, entende que, em 70 anos, o seu povo seria liberto das assolações. Diante do fato em que seu povo ainda estava cativo, Daniel ora a Deus e suplica pelo perdão dos pecados do seu povo e do cumprimento das profecias. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel 9, versículo 1 ao 3. Em Jeremias 29, versículo 10, diz: Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel 9, versículo 4 a 19. Daniel ora a Deus procurando respostas sobre o que ele havia entendido em relação aos 70 anos. Depois da oração de Daniel, em Daniel 9, do 4 ao 19, ele recebe a resposta do anjo Gabriel sobre o que vai acontecer a partir daquele momento até o fim. Preste atenção que o capítulo 9 de Daniel se refere ao povo de Israel pelo perdão dos seus pecados e também sobre quando acontecerá a sua libertação da opressão dos povos gentios. Falava eu ainda, e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo Monte Santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Daniel 9, versículo 20 ao 22. O anjo agora responde: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade,
para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. A palavra hebraica para semanas significa 7, tanto de dias ou anos. Daniel estava pensando em um múltiplo de setes de anos, conforme o capítulo 9, versículos 1 e 2. Ele sabia que esse múltiplo, 70 anos, seria uma época de juízo por 490 anos de sábados violados. 490 dividido por 7, que dá igual a 70 anos. Além disso, havia um simples 7 de anos, usado nos ajustes de contas civis e religiosos. Levítico, capítulo 25, versículo 8. Também chamado de semana, como o grupo de 7 dias. No entendimento de Daniel, o povo passaria por assolações devido aos sábados violados. Um homem chamado Gabriel responde que não serão 70 anos, mas 70 semanas que estão determinadas para o povo de Daniel. 70 semanas é uma expressão bastante aplicada a Daniel 9, do versículo 24 e 27. Profecia que, presumivelmente, em contraste com as profecias gerais em Daniel capítulo 2 e capítulo 7, define o tempo exato dentro do quarto reino, quando o Messias, então, apareceria. Quase todos os estudiosos concordam em que as semanas designam 490 anos. 70 semanas. Cada semana equivale a 7 dias. Cada dia é igual a um ano. Calculando 70 vezes 7, dá 490 anos. Em Daniel, esses anos são divididos em 3 partes: 7, 62 e mais uma semana de anos. Esteja atento sobre o propósito das 70 semanas. 490 anos, já determinados por Deus conforme a resposta da oração de Daniel. Primeiro, o anjo responde sobre o perdão dos pecados do povo de Deus se cumprindo no Messias e que a partir dele a justiça eterna se cumpriria. Libertação de toda maldição e opressão espiritual. O anjo revela que sobre Israel estão determinados 490 anos para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos.